Falar de Irineuto Casimiro. Muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Como é que está à disposição? Na forja do desenvolvimento intelectual. Deu para chegar? Deu. Pois bem, é matemático já há sensivelmente quanto tempo? Bem, eu comecei a interagir com a matemática aos meus 8 anos. Né? 8 anos. Sim. Nunca foi um bicho de sete cabeças para si? Numa primeira fase, sim, porque o pai, não é, o José Casimiro, sempre foi aquele que olhou para mim com olhos com uma perspectiva futura nesse ramo dos números, né? Visto que ele, numa primeira fase, olhou para mim e viu alguns talentos. E ele só deu o que ele dominava, né? Ele gosta das exatas, então moldou-me e eu seguramente fiquei apaixonado por isso, mas eu sei perfeitamente que poderia ser outra coisa, né? O cérebro poderia ter inclinação para realizar outras atividades, mas com isso sinto-me feliz, não é? Pelo empenho do meu amado e excelentíssimo pai e também dos professores que abraçaram a causa. Hoje sou o que sou graças àqueles que olharam e viram que é um talento e Angola precisa. Mas precisamos aqui, podemos aqui considerar que realizou o sonho do pai. Não era o seu sonho? Numa primeira fase foi realizado o sonho dele, de ter alguém com eloquência, com pensamento seguro naquilo que é o desenrolar dos assuntos acadêmicos. Mas depois comecei a ver o meu desejo a ser realizado, o meu sonho, porque eu comecei a sentir estímulos e vibrações, a tendência de querer saber o que não se sabia, a tendência de afirmar que não sei e lutar para que tudo seja conhecido por mim. Viajou o mundo afora, sempre à busca de mais conhecimento e sempre inclinado aos números. Quando volta para Angola, qual foi o desafio que decidiu empreender? O desafio foi expandir e eliminar a dor de cabeça que dizem, né? Bicho de sete cabeças. Dizer que nós tentamos transformar a matemática em poesia. Dizer que a matemática é necessária. Só aqui o estudo, podemos ver a disponibilidade, né? Como aqui as molduras. As molduras todas, obedece um raciocínio lógico, né? do pintor, e isso espelha uma matemática. Então a matemática vive conosco. Então não há necessidade de termos medo dela. É necessário criar interesse no seio da juventude, visto que é a matemática que dá o suporte de desenvolvimento. As tecnologias, as câmeras, os pontos, focos, então, são coisas que a matemática explica. Então nós temos que tirar esse medo, temos que ir a essa luta com maior precisão possível e vontade acima de tudo. E nós como os elementos que estão nessa via de desenvolvimento, por cada dia estamos a desenvolver, tentamos dar o bocadinho que sabemos da experiência e por formas que os jovens vão mais além daquilo de onde nós chegamos. Bem, pois embora estamos no mês de abril, mas entendemos que mais do que moldar a mente da juventude, é preciso seguirmos da base a semelhança do que foi o seu trajeto. O pai moldou-lhe desde a base. Há toda uma necessidade de começarmos a instruir as crianças. As famílias têm aqui uma autonomia mais do que relevante. Porque isso tocou num ponto essencial. É o cerne do problema, né? Nós temos que, evidentemente, apelar aos pais que incentivem os filhos, né? Promover uma imagem bonita do futuro. Dizer a eles que tudo está nos livros. Tu sabes ler, então tudo está nos livros. Pois claro que temos pais que não têm aquela capacidade técnica, ou não têm tempo, mas pode pegar um explicador para fazê-lo, né? Por formas que garanta um futuro risonho para o filho. Porque nós precisamos de orientação. Eu tive orientação. Foi uma orientação muito, muito forte. Porque o meu pai não só me ensinava como era, aquilo era cascudos, era socos, porque ele sabia que eu podia entender, mas eu não tinha interesse no momento. Depois é que eu fiz-me uma questão particular, eu disse, mas por que meu pai tanto me incomoda?
eu fiz essa pergunta a mim mesmo. E cheguei à conclusão de que eu tenho que me empenhar, tenho que abrir o livro, tenho que desenvolver, absorver aquilo que ele está a falar. E assim, a partir da 4ª classe, eu consegui já pegar o voo. Bem, o investimento começa exatamente na família, mas quando chega à superestrutura, como é que deve ser? Olhando precisamente quer para as políticas, como também a capacidade das instituições de ensino em termos de equipamento laboratorial. Eu acredito que o fator humano deve falar mais alto e atualmente já está incluído o que nós chamamos de fator humanista, né? Temos de ser humanos perante as pessoas que nós estamos a transmitir o conhecimento. Só assim é que nós podemos ver alguns indícios de desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças. Porque um professor que chega chateado com o problema da luz, o problema da água, o problema do táxi, evidentemente ele não tem emoção suficiente para conversar com o menino acerca, por exemplo, de falar de equações e inequações. Ele vai explicar de uma maneira tão rápida que o menino pode ter a tendência de perguntar e ele não tem tempo para isso, ele está com a mente cheia de problemas. E é necessário a gente tentar eliminar esses pequenos fatores que influenciam bastante no desempenho do professor. O professor pode ter capacidade técnica, ele pode, sim. Ele entende a matéria, mas ele está abarrotado de problemas, ele não consegue. As questões sociais afligem muito. Afligem o professor, ele não consegue concentrar-se. Então há necessidade de estabelecer, não é? Criar mecanismos por formas que o professor se sinta geralmente como promotor desse discernimento, da disseminação desse conhecimento. Só assim que nós teremos o nosso país desenvolvido. A investigação científica já chegou aos números? Nós estamos há muito tempo nisso, né? Tu sabes perfeitamente que a partir lá da Rússia nós começamos a publicar, a lutar, sempre a introduzir novos conhecimentos e como também metodologia de como entender aquelas temáticas da matemática, já que nós olhamos, isso não consigo perceber, porque numa discussão aberta que eu tive numa das conferências internacionais na Rússia, isso foi em 2015, eu levantei a questão de que o medo da matemática surge da sua forma de se expressar, de se descrever. Não é? É um conjunto de fórmulas, símbolos, não é, do aparelho matemático que as pessoas incomodam-se com isso. A robustez da apresentação, nesse sentido. Então, a necessidade de transformar essa robustez em questões mais pacíficas. Diz a ele, aqui, para entender, temos que fazer assim. Caso não percebas, então use essa lógica. Então, o menino vai percebendo que, de facto, para além dessa robustez, eu posso perceber dessa maneira. E para depois, no fim, como é cientificamente comprovado, que a pessoa pode não entender agora uma coisa, depois de 15 anos, se ele voltar a ler aquilo, vai entender melhor. Então, a necessidade de fazer a repetição como chave, criar programas de incentivo. Eu posso ser adulto, tenho os meus, por exemplo, nos meus 40 anos, já não tenho tempo para estudar, mas o tempo que eu estou a incentivar o meu filho a assistir a um programa, por exemplo, de desenvolvimento matemático no território angolano, cada professor explicando da sua maneira, eu estou a incentivar o filho, assiste. De repente eu sento e digo, esse teorema de Pitágoras também deu-me trabalho, deixa lá ouvir o que você está a falar. E eu posso entender nesse momento o teorema de Pitágoras. Por que as pessoas esquecem-se da matemática? Porque aquilo já foi um aborrecimento na infância, na adolescência, na vida adulta. E já não tem esse contato com a matemática, mas se ele tiver esse contato, já adulto, ele pode entender. Eu garanto que pode ser. Pois, o método de instrução, por hoje, acaba por ser padronizado? Não tem tido alguma inovação? Tem que haver inovação, porque a inovação vai de acordo com o desenvolvimento, vai de acordo às mudanças do tempo. Porque os métodos utilizados na década de 90 não podem ser, de maneira alguma, utilizados nos nossos tempos modernos. Por quê? Podem ser como modelo, não é? Para que nós possamos melhorar o processo. Agora estamos numa sociedade digital. É crucial não ter esses aparelhos no ensino. E o estudante agora, tu mandas uma informação, em menos de segundo todo o grupo já tem essa informação. Então é aproveitar essa tecnologia para expandir o máximo possível o conhecimento. Não podemos ter vergonha com os erros.
Eu já errei muito para atingir o nível que estou e continuo a errar, é normal. É normal que as pessoas olham para mim como um ser em desenvolvimento. Não é? Eu não sou Deus, né? Eu posso errar. Então vou apresentando essas pequenas influências de conhecimento para que o outro, não é, possa ver, não, de facto, eu não estou a perceber o que o professor está dizendo, mas vou à internet, encontro alguém a explicar, por exemplo, sobre divisão de polinômios. Isso é uma coisa fenomenal. O que nós temos aqui é a vergonha, né? Olhamos muito para a heurística negativa, o que os outros vão falar, será que vão falar que eu sou fraco, já estou nesse nível, estou a fazer coisas baixas, e metemos de lado a heurística positiva. É preciso olhar para frente com uma veemência muito, muito grande para que nós possamos, de facto, termos sinais, pelo menos sinais. É esse o sinal. Então vamos para lá todos. Pois bem, de forma muito patente, como é que acha que a matemática pode contribuir para o desenvolvimento do país nas mais diversas áreas? A matemática já tem contribuído muito. Todo esse aparato, essa envoltura política e desenvolvimento dos decretos, como no momento da Covid, tu viste que houve estatísticas, houve tratamento de dados e a matemática sempre impôs-se, né? Sempre mostrou a sua importância. Para o desenvolvimento de um país, nós temos que criar uma base sólida de desenvolvimento dessa ciência, não em termos de ensino, a ciência matemática em si, não é? A ciência matemática em si, criar institutos, não é? Que promovem o desenvolvimento dessa ciência, ver a inclinação dos meninos, das crianças, porque eu fiz uma análise e cheguei à conclusão de que a geração 2000 é uma geração extraordinária, é uma geração de gênios, mas essa genialidade está sendo ocultada. Nós precisamos dar um arranque a esses meninos para que eles possam pegar esse instrumento matemático e usar em vários níveis das suas atividades. Só assim é que nós teremos o uso da matemática permanente na nossa sociedade e vamos sim desenvolver. O bancário precisa de matemática, o jornalista precisa de matemática. Eu vejo que tu estás a calcular o tempo. Isso é uma matemática precisa, no momento real, em tempo real. É só para ver como é que tudo funciona, numa combinação perfeita, linear. Pois bem, há aqui uma questão que se impõe e em função também da reflexão que a população faz, a sociedade faz aos matemáticos. Quando ouvimos, quando notamos que alguém saiu da academia como matemático, a tendência nunca é para ser chamado a trabalhar num setor específico, mas é direcionado à academia, como professor. Deve ser esta a interpretação? Não. Porque eu acredito que... Mas é a realidade que nós notamos em Angola. É a realidade não só de Angola. Não só de Angola. Porque o que é a matemática? Né? A ciência das magnitudes, variáveis e invariáveis. Isso já diz algo, né? Que eu que estou com essa magnitude, não é? Vou, por exemplo, num BFA, onde não serei entendido, ele pode se sentir um pouco desonrado. Então é uma decisão própria. Às vezes é uma decisão própria, mas eu vou chegar já ali. Mas há questões de posicionamento social. Eu vejo muitos matemáticos agora a trabalhar em vários bancos. Eu vejo matemáticos inseridos em setores chaves, não é? Que resolvem a estatística do país. E eu tive meus alunos, os meus mestrandos, né? Que estavam no setor chaves, resolviam assuntos das estatísticas. Aqueles que optam pelo ensino, muitas das vezes é inclinação. Muitas das vezes. E não vou descartar a possibilidade de uns olharem o ensino como meio de sobrevivência. Não é? Se ele tem a magnitude, né, esse excelentíssimo, como posso assim dizer, entre aspas, ele pode sim contribuir. Mas é uma descarga muito grande, porque ele vem com um poder enorme e é preciso dosear essa carga, porque ele vai transmitir algo puro, né? Então é preciso criar um intermédio, que é já
que nós chamamos de metodologias de ensino, né? Ele tem que saber como transmitir, filtrar, e para que o receptor perceba, porque a comunicação é a chave de tudo. Então não é bem assim essa academia sair da preparação para a academia voltada ao ensino, não. Isso podemos dizer que a conjuntura também obriga isto. Obriga isso. A conjuntura. Eu sou também professor, né? Sou professor com um objetivo. Eu tenho um objetivo. Eu preciso mostrar o caminho. E esse caminho tem que ser mostrado com amor. E começa também na academia. Começa também na academia. Porque tu frisaste que disseste há pouco tempo que as pessoas estudam a matemática, depois dali tornam-se professores, ou outra coisa mais interessante ainda. Mas eu digo o contrário, que eu posso, por exemplo, estudar psicologia, não é? Mas ter inclinação, por exemplo, em ciências exatas. Eu posso estudar matemática, mas ter inclinação, por exemplo, em jornalismo. Está a perceber? Isso vai depender muito o interior, né, da pessoa. Porque existe uma luz, não é, que nos guia de acordo às nossas aptidões. Eu consigo sentir isso. Eu consigo sentir a inclinação do meu cérebro. Eu, quando observo alguma coisa, eu consigo sentir um despertar. Isso é para si? Não é para si. Podes tentar? Não podes tentar. O matemático vive a calcular. Eu acho que é o cérebro do raciocínio lógico, né? Que faz com que eu consiga ver os padrões dessa maneira. Mas eu acredito que todo mundo tem essa capacidade. De viver a calcular. Sim, sim. Porque somos todos matemáticos. Porque a matemática está em toda parte. Assim como as pessoas encontram-se em toda parte. E o que as pessoas fazem em toda parte, em todo lugar, é matemática. Pois bem, professor Irinelto, nós estamos já a finalizar. Alguma palavra de conforto relativamente a esta profissão? Sabemos que antes não era o seu sonho, mas acabou por ser o seu sonho e agora cria condições para estimular o sonho de outras pessoas. Bem, o que eu posso transmitir é mensagem de esperança. Mensagem de esperança, de consolidação daquilo que é o posicionamento do nosso ser. Nós podemos ser absolutamente tudo. Podemos ter tudo. Mas acima de tudo está o nosso desejo. Se não existir desejo, não há realizações nenhuma. Tudo que existe foi pensamento de alguém. Tudo que será está sendo projetado por alguém. Então, eu vejo que há sim possibilidade de sermos o que nós desejamos ser. Por outro lado, desejo que a juventude esteja empenhada, ter uma visão do futuro com uma esperança, e essa esperança tem que ser já cultivada agora, com esforço, porque o futuro é o reflexo das nossas ações agora. Eu olho, por exemplo, para o Luís Manuel, não é? Tenho a honra de dizer que um dia será o diretor da televisão, da estação. Por quê? Porque eu vejo o potencial, e desse potencial crio o modelo do futuro. Por isso é que as pessoas dizem, no momento que eu sofria, você não estava. Agora já tenho, não há necessidade de cá estares. Então, há necessidade de ver o que nós estamos a fazer agora. Só assim é que nós podemos projetar o futuro. A juventude precisa disso, a juventude precisa de modelos. E esse modelo vai depender, sim, daquelas pessoas que têm um conhecimento já um pouco avançado. A juventude precisa de mentoria. Mentoria, sim, é mentoria. A palavra certa é essa mesmo. Eu falo de modelo pelo fato do cérebro estar um pouco inclinado. Pois bem. Muito obrigado. Mais uma vez nós agradecemos pela presença e esperamos contar mais vezes.